Pronto, voltamos agora. E aí assim, ó, vimos lá, montamos o problema e tal, e resolvemos os problemas de regra de 3 simples. Porque agora é a regra de 3 complicar. Não, Complicada? composta. Composta, gente. Qual a diferença? E qual a diferença? Pô, eu ia acabar de falar que a única diferença, a grandeza não, a regra de 3 simples é simples porque a gente trabalha com apenas duas grandezas. Bolo e trigo. Beleza. Trabalhadores e dias. Perfeito. Agora, a composta é aqui, ó. O bolo não se faz só com trigo. Para fazer o bolo, eu tenho que colocar trigo, tenho que colocar ovos, tem que colocar fermento, tem que colocar açúcar. Então tem mais de 2 grandezas. Aí fica uma regra de 3 composta. E como que vamos resolver? Não se preocupem, sentadinhos aí, nós vamos de novo no passo a passo, devagarzinho, bem tranquilo, beleza? Na telinha, diretor. Beleza. Aula 25, híbrida, matemática com a regra de 3 composta. Beleza, resolvendo problemas que envolvem regra de 3 composta. Vamos lá então, olha só. Não esqueça, tá? A regra de 3 simples, ele é um método prático que trabalha com problemas que envolvem 2 grandezas, somente 2 grandezas. A regra de 3 composta, ela vai ser diferente, porque não vão ser só 2 grandezas, nós teremos mais de 2 grandezas. Professor, e são quantas mais? Não tem limite. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, não tem um limite. Esses problemas que envolvem mais de 2 grandezas, eles podem ter na sua composição grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Ah, então vai dar um pouquinho de trabalho aí. Isso. Um trabalhinho a mais. Beleza. Mas vai ter o passo a passo? Vai ter o passo a passo. Como calcular uma regra de 3 composta? Para resolver um problema que envolve mais de 2 grandezas, devemos inicialmente colocar os dados do problema em uma tabela. Olha só, a mesma indicação da regra de 3 simples. Beleza, então não mudou essa parte aí, esse passo que a gente tem que montar uma tabelinha. Perfeito. Depois, analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Também não mudou, então. Não mudou nada. Só que não tem a mais técnica só 2. É diferente. Isso. Agora, professor Valnei, aquela setinha para baixo ou para cima vai sofrer algumas alterações. Então nós temos que entender agora o seguinte: se as 2 setinhas apontarem para o mesmo lugar, indica que as grandezas são diretamente proporcionais. Beleza. Se elas apontarem para os contrários, elas vão ser inversamente proporcionais. Então isso quer dizer que a minha primeira setinha pode ser aleatória. Aleatória. As outras vão acompanhar a primeira. A primeira. Então quem vai mandar é a primeira setinha. E onde nós vamos colocar a primeira setinha? Onde tiver a nossa variável x. Perfeito. Onde estiver faltando a quarta proporcional. Beleza? E Beleza. depois, nós vamos, depois de ter feito essa análise, as que forem diretamente proporcionais vão ficar na mesma ordem das razões. Eu não vou mexer nos números. Se tiver 3 sobre 4, vai continuar 3 sobre 4. Se for diretamente proporcional. Mas se for, volta aqui, inversamente, tem que mudar. Isso que não veio aqui, tinha que ter colocado aqui, não veio. Mas vai ver agora no problema. Vamos lá para o problema? Beleza, porque a gente falou, e aí a gente ficou, eles devem ter ficado meio assim, pensando meio assim, voando, né? A setinha, como é que é esse cara? Mas nada melhor para resolver isso como um belo problema. Então vamos lá para o nosso primeiro problema. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados. Então, olha só, é um serviço no condomínio, contratou-se 2 pedreiros. Sabendo que eles quem? Os 2 pedreiros,
conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias. Olha só, 2 pedreiros trabalhando 6 horas, conseguiram fazer 48 metros quadrados de reboco. Beleza. Aí beleza. vem lá a continuação. Onde? Ah, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros? E o tempo de trabalho de todos os pedreiros fosse de 4 horas por dia. Opa, temos aqui a incógnita, onde? Na produtividade. Aumentou-se 2 pedreiros, eram 4, eram 2. Agora tem 4. Não, estão trazendo mais 4, agora tem 6, não é? Foram contratados mais 4. Então só agora que são diminuiu 6. a hora, a carga horária de 6 para 4. Então vamos lá, primeira coisa. Primeiro Olha, passo. Me segura que eu já ia resolvendo lá. Calma. Temos o passo a passo. Beleza. Primeiro passo, a tabela. Pedreiros, metros quadrados por dia e horas trabalhadas também por dia, certo? Então, 2 pedreiros, trabalhando 6 horas, conseguem fazer 48 metros quadrados de reboco. Beleza. 6 pedreiros agora. 6 pedreiros, então a gente vai analisar a grandeza onde tem o X, né? Primeiro? Isso. Então, montamos aqui tudo, beleza? Tudo montadinho aí. Agora vamos lá, vamos separar as grandezas. Quando for fazer a análise, a gente pode fazer usando a tabela geral aqui, tá? As que tem as 3 grandezas, ou pode fazer assim, que eu acho mais fácil. Nós conversamos e chegamos usando que é o método mais prático. Primeira coisa, analisar a grandeza de maneira individual com a incógnita. 48 com X, 2 com 6. Está aqui. Vamos colocar a setinha do 48? Vamos lá, vou colocar para cima a setinha. Então tá, para cima. Tá para cima? Tá, já tava, né, Maurício? Agora vamos lá. Se 2 pedreiros conseguem fazer, né, o serviço ali né, eles fazem 48 metros em 2 dias. quadrados em 2 dias. 6, em 2 dias não, Em 2 desculpa, dias, 2 pedreiros. 2 pedreiros fazem 40 metros quadrados. Por Beleza. dia. Aí, vamos lá. Até bom olho no olho com eles aqui, porque é o seguinte, olha só. Vamos aqui com ele rapidinho. Nessa hora, nós não podemos mais pensar no problema. Vocês viram? Nós criamos aqui uma situação em que 2 pedreiros, quantos dias? 2 horas? Tem que esquecer o problema. Esquece o problema e tenta analisar as grandezas individualmente, comparando sempre com essa daqui, tá? Essa daqui não pode subir na tabela, ela tem que ficar aqui. Não. Nós vamos fazer assim, Esquece o problema que tem dias, esquece. Vai fazer assim. 2 pedreiros realizam o serviço, tá aqui, de 48 metros quadrados. Se eu tivesse mais pedreiros, o serviço aqui ia ser mais do que 48 ou menos de 48? Eles seriam, com certeza, mais de 48. Mais. Então, quer dizer, se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou fazer o trabalho ficar maior, vai fazer mais coisas. Ah, professor, mas tem as horas. Esquece as horas. Tá aqui, pensa só nisso aqui. Beleza? Pensou nisso aqui? Agora vamos lá. Diretamente proporcional. Já foi. Está analisado. Agora vamos enxergar... Isso que o Maurício falou é importante porque você analisou primeiramente a grandeza pedreiros. Perfeito. Agora, com a mesma grandeza aqui é 48 e X, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Tá aqui, volta aqui, 48x, agora as horas. As horas. Agora você tem que criar outra situação. Lembrando que aqui nós já temos a setinha, não é? Para cima. Para cima. Lá na outra. Ah, professor, então, não, esquece lá. Aqui é outra situação. Lá nós vimos que é diretamente proporcional. Beleza. Vamos aqui agora. 48x. A setinha aqui tinha que aparecer primeiro aqui, né? Apareceu depois. Mas isso, faz de conta que você não está vendo essa setinha aqui. Impossível não enxergar aquela setinha. Faz de conta. Fica na frente. Surgiu errado aqui. Olha só, se 6 horas nós conseguimos render 48 metros, em 4 horas vai render mais ou vai render menos metros quadrados? Menos. Então, diminuiu o tempo, também vai diminuir a grandeza metros quadrados.
também são diretamente proporcionais. Professor, mas por que está para cima? Porque está acompanhando essa setinha aqui, que nós escolhemos aqui, ó. Lembra que a gente falou no comecinho ali que a gente... Para cima ou para baixo? A gente ia fazer a primeira setinha aleatória, Perfeito. então a gente escolheu para cima. Tá aqui. Beleza. Então tem que acompanhar ela para cima, diretamente proporcional. Então verificamos que nesse problema as três grandezas são diretamente proporcionais. Beleza? Então vamos na telinha lá, porque agora é a parte mais prática. Tá? Como todas são diretamente proporcionais, nós vamos manter as razões. Olha lá. Ó. Importante agora, separa a que tem a letra, separa a que tem a incógnita, a que tem a quarta proporcional e multiplica as outras que sobraram. Como são todas diretamente, mantém do mesmo jeito. Então vai ficar 2 vezes 6 e 6 vezes 4. Aqui dá para fazer o check no 6, não dá? Corta. Beleza, então sobrou 2 quartos. 48 sobre x igual a 2 quartos. Multiplica cruzado, cadê lá? 2 vezes x. 2x. 48 vezes 4, 192. Dividido por 2, 96. Então, 6 pedreiros trabalhando 4 horas vão conseguir render 96 metros quadrados de reboco. Beleza? Ah, professor, mas eu acho que ficou muito assim no surgir, ficou muito pesado. Então vamos fazer com eles aqui no braço, manualmente com eles? Vamos lá? Aqui um probleminha, vamos praticar? Primeiro probleminha, olha só. Problemão. Para a produção de determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividades idênticas produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Então, temos lá 5 máquinas, 260 peças, 5 dias, 4 horas por dia. 4 grandezas. Eita, agora a gente tem 4 grandezas. Beleza. Sabendo que 2 máquinas deram defeito. 2 deram defeito. Máquinas deram defeito. Então, só vai ter 3 máquinas agora. Qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas agora trabalharem 10 horas? Então, são 10 dias, 10 horas. Quer saber quantas peças serão produzidas? Vamos lá montar o problema? Vamos colocar aqui as grandezas? Máquinas, peças, dias e horas. MP... É para a gente construir essa? Isso, tem que construir. Então, vou colocar na tabelinha. M para máquinas. P para peças. P para peças. Que Aí mais? tem horas e dias. Horas e dias. E dias. Beleza, 4 grandezas. Vamos voltar lá agora. Ó, fizemos a tabela. Divide. 5 máquinas, 260 peças. 5, 260. Quantas que horas? São 5 dias, 4 horas. 4 horas. 4 horas e 5 dias. 5 dias. Aí vem a pergunta, ó. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, então agora são 3 máquinas. 3 máquinas. Qual será a quantidade de peças? X em peças. 10 e 10. 10 horas, 10 dias. 10 e 10. Beleza. Vamos assim, ó, aqui na própria tabela. Vamos escolher a setinha, muda de cor do pincel aí. Pega uma cor mais... Vamos colocar... Verde. Verde. Setinha para cima ou para baixo? Para cima. Então vamos para cima. Esquece horas e dias. Olha para as informações, máquinas e peças. 5 máquinas produzem 260 peças. 3 máquinas vão produzir mais peças ou menos peças? Menos peça. Menos peças. Então, diminuir o número de máquinas também vai diminuir a produção de peças, certo? Então, grandezas diretamente proporcionais. Você viu que mesmo diminuindo, a setinha foi para cima? Por quê? Porque tem que acompanhar a primeira que nós escolhemos. Beleza? Beleza. Para fazer 260 peças, ele gastou 4 horas. Em 10 horas, vai fazer mais peças ou menos peças?
Se ele gastou 4 horas para fazer 260 peças e eu aumento a minha quantidade, eu aumento o meu tempo, gente. Se eu aumentar o tempo, Vai aumentar vai também. aumentar a quantidade de Perfeito. peças. Então aumentou. Diretamente. Diretamente setinha. Como nós escolhemos setinha para cima, Vai pra cima. e é diretamente proporcional, tem que seguir a mesma direção. Perfeito. Setinha para cima. Agora esquece as máquinas e esquece as horas. Pensa assim, ó, em 5 dias nós produzimos 260 peças. Em 10 dias vai produzir mais peças ou menos peças? Vou produzir mais peças. Então aumentou também. Aumentou. Aumenta o número de dias, aumenta a produção, Então, diretamente Se proporcional. é diretamente proporcional e a Setinha gente escolheu pra a cima. nossa primeira setinha para cima, então essa setinha aqui também será para cima. Perfeito. Olha só que lindo. Tudo diretamente proporcional. Então mantenha a razão em todas, mantém do mesmo jeito. Aí olha Beleza. só. Agora tu separa a que tem a letra, separa, igual. Separei. E o que que eu faço com as outras, Maurício? Multiplica todo mundo. Multiplica. Ah, então quer dizer que eu vou multiplicar 5 terços, que eu vou manter, né? Isso. Eu vou manter, vai ficar Todo 5 mundo. terços vezes 4 décimos e vezes 5 décimos. 5 décimos. Ao invés de multiplicar aqui, nós vamos tentar simplificar o máximo possível, Então, tá bom? vou riscar quem a gente vai simplificar aqui. Ó, o 5, o primeiro 5 com o primeiro 10, dá para Aqui. simplificar. E o segundo, o 5 lá da outra fração, por 5. 5 décimos. 5 por 5. Aí. Aqui divide- e Isso. aqui por 5. Perfeito. Lá embaixo repete 260 sobre x 260 sobre x igual. O primeiro 5 já foi, ficou só um Beleza, terço. 1 terço. 4. Aí o Vezes. 5 lá, o 10 lá embaixo dividiu com 5, vai ficar 2. 4 Dois. sobre 2. Vezes. Simplificou por 5, vai ficar 1 sobre 2. Dá para simplificar mais ainda. Ó, 2 vezes 2 não dá 4? E 4. 4 dividido para 2 é 2, ó. Pois é, vai ficar 2 dividido com 2 lá de E dá baixo. 1. Então vai ficar igual a 1 terço. Um O que vai terço. sobrar só 1 terço. Perfeito. Beleza? Olha aqui. Isso lá, aqui mostrar pra eu vou eles. mostrar aqui para vocês. Eu vou só destacar aqui em vermelho o que que a gente fez, ó. Multiplicação Eu vou colocar- de Isso, fração, ficou ó. 4 sobre 4 4. vezes 1, 4. 4. 2 vezes 2, 4. 4 dividido para 4 é 1. 1 que multiplica 1 terço dá 1 terço, então sobrou 1 terço. Terço. E Entendeu? agora ficou claro que eu vou só multiplicar cruzado. Não vamos colocar lá do lado, é melhor separar para não ficar muito. Senão eles vão depois. Isso, vai ficar 260 sobre x igual a 1 terço. Cruza, multiplica em x, e quando eu multiplicar em x aqui, eu já vou achar minha resposta. X vezes 1 é x, e 260 vezes 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, vai 1, 2 vezes 3, 6, 7, 780. Pronto, finalizamos. Finalizamos mais um problema de regra de 3 composta. Essa com 4 grandezas, bem interessante, Essa é bem galera. interessante, né? Bem interessante. E ficou bem legal ali, porque ficou todas... Ali a gente viu que foram todas grandezas diretamente proporcionais. E aí Tudo vem aquela sobe. pergunta, isso, Beleza. vem aquela pergunta, professor, e se uma fosse inversamente proporcional? Você ia mudar. Em vez de colocar aqui 5 sobre 10, Ia ficar 10 mudar a sobre ordem 5. das razões. Mas para ter essa possibilidade de perceber isso, nós vamos mandar para vocês, olha só, 2 problemas, 2, para vocês resolverem. Então vocês vão ter 2 probleminhas de regra de 3, né, ali composta, para vocês fazerem, beleza? Agora é com vocês. Nossa parte nós já tentamos aqui esmiuçar na aula que vocês vão receber. Vamos ensinar, diretor? Aí, diretor, o diretor está atento. Na aula, vocês já vão receber, além dos exercícios, outros vídeos também, para caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. Vocês viram que a professora lá é muito boa, não é? Ela trabalha muito bem essa didática de resolver tal. E às vezes, mudando um pouco, né, quem está falando, vocês percebem melhor. Só que vocês vão ver que ela resolve igualzinho a gente faz aqui, do mesmo jeitinho.
Só que agora é com vocês. Beleza, vocês são protagonistas agora. Protagonista porque vocês vão fazer agora o trabalho sozinhos, beleza? Tchau, tchau, e a gente espera você na nossa próxima aula híbrida.